As câmeras instaladas no telhado ficam posicionadas para o céu e filmam 12 horas seguidas, das 6h30 da noite até as 6h30 da manhã. As imagens são vistas nos computadores em duas estações de observação na casa do físico Marco Antônio. Todos os dias, as lentes flagram meteoros riscando o céu. Olha só esses mais recentes, pequenos, que passam rápido pela Terra. Foram pequenos, é difícil dimensionar o tamanho deles de fato, contudo, pelos registros, pelas imagens, nós temos aí que foram meteoros ou muito longe ou bastante pequenos. O Marco é voluntário da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros e todos os dias confere as gravações em busca de algo surpreendente. E foi o que aconteceu no mês passado, quando as câmeras flagraram esse meteoro. Ele riscou o céu e explodiu 2 vezes. Por conta do brilho, por conta das explosões, a gente consegue ter algumas inferências, ou seja, ou o volume dele era um pouco maior, ou ele tinha uma quantidade de massa um pouco maior. Né? E tanto que foram os motivos pelos quais ocorreram as duas explosões. O meteoro entrou na atmosfera, aqueceu os gases no seu entorno, gerou uma pressão em torno do corpo, explodiu. Ainda sobrou um pouco de massa, um pouco de volume, permitiu que acontecesse a segunda explosão. E daí, a partir da segunda explosão, ele acaba virando pó e não sobra nada. Esses flagrantes incentivam o trabalho de monitoramento e observação do espaço. Não é uma coisa que a gente consegue ver todos os dias, as estações elas capturam meteoros todas as noites, mas daquela dimensão e com com aquela precisão do enquadramento de toda a passagem do meteoro com sua entrada, essas explosões e a saída de sua destruição, foi uma surpresa. Eu fiquei bastante surpreendido, porque não é uma coisa que acontece todos os dias e quando acontece a gente fica bastante grato por poder estar presente naquele momento, poder acompanhar e fazer a captura, além de contribuir com a rede para a captura desse meteoro específico. O Marco também faz parte do Clube de Astronomia Centauri, com mais de 100 pessoas em Sorocaba e Itapetininga, voluntários que não precisam ser astrônomos para realizar os trabalhos remotos e divulgar a ciência e a astronomia para o público em geral. Se a gente consegue mapear essas chuvas de meteoros, a gente primeiro consegue contribuir para que as pessoas, de forma geral, consigam visualizar esses fenômenos naturais que são lindos de ver, são as famosas chuvas, estrelas cadentes, né? Mas também para uma alimentação de um banco de dados que não é somente nacional, mas é internacional, e a gente consegue trazer essa informação para que toda a comunidade científica consiga ter um mapeamento se esses corpos ainda estão no entorno da Terra ou se eles já estão sendo puxados pela gravidade do nosso planeta. Em 2021, a estação de monitoramento na Casa do Marco registrou a queda de outro meteoro, que também chamou muita atenção pela intensidade do brilho. Foram apenas 3 segundos, mas o clarão causou muito burburinho nas redes sociais. Os meteoros eles caem a todo momento, na verdade, até durante o dia. Só que por questão de iluminação, contraste, a gente não consegue vê-los. Durante a noite, o brilho dele acaba sendo mais intenso do que o brilho do céu e nós conseguimos ver ele com maior intensidade. Essa é a grande diferença, a grande comparação. Isso é ciência, né? Ele tem ali 2 estações na casa dele e aí é toda uma questão de observação. A gente precisa, né? E é um trabalho que não está no dia a dia, não está nas notícias com frequência, mas a gente tem, né, muita gente no mundo inteiro observando o espaço, que sempre foi um objeto de fixação mesmo para o homem, né? Sempre quis saber o que estava acontecendo com os astros, etc. E aí você tem a astronomia como ciência mesmo, para entender o que está acontecendo com esses corpos celestes. Você vê o detalhe, né? É tudo muito rápido. Por quê? Porque quando ele entra na atmosfera, a tendência é de que ele exploda. Pedaços muito pequenos, normalmente, eles caem, né, em solo, enfim, no solo do mundo. E aí a gente tem, portanto, gente que estuda isso. E com capacidade científica, né, uma tecnologia, tá vendo? Ó, você tem todo um rastro, né, que é deixado pelos corpos celestes e, repito, sempre foi objeto de fixação mesmo do homem, entender o que se passa, né? E aí tem as teorias da conspiração, que esse ou aquele meteoro é gigantesco, que vai destruir a Terra, etc. E aí você tem ainda bem que tem gente como esse cientista lá de Sorocaba fazendo esse tipo de observação, até para desconstruir as teorias conspiratórias que existem aos montes por aí, tá vendo? É tudo muito rápido, ó, mas ele se desfaz.